Boa noite. Hoje, dia 27 de outubro, nós vamos fazer uma pequena palestra sobre alguns assuntos. Estamos aqui na cidade de São Bernardo do Campo, cidade de São Paulo, aqui onde eu moro, no dia 27, como eu repito, de outubro. Cidade boa, Cidade até, a temperatura aqui está muito boa. Andou fazendo um pouco de frio esses dias, chuva, mas hoje está um dia muito bom. Então resolvi fazer aqui uma pequena palestra sobre um determinado assunto bíblico. O assunto bíblico que nós temos essa noite chama-se dispensação ou mordomias. O que é uma mordomia? Para nós, aliás, para nós não, para a política do nosso país, a palavra mordomia não é recebida de bom grado. Porém, é aceita, Que tem pessoas que acham que o político é dono de mordomia, tem muitos direitos e assim por diante. Mas quando se fala na mordomia bíblica, ela é diferente da mordomia política. A mordomia bíblica é responsabilidade e dispensação, que está ligado um ao outro. Essa palavra dispensação, ela vem da palavra dispensa. Aquilo que você tem em casa, na sua casa, onde você acostuma guardar os mantimentos, você vai no mercado, faz a feira, faz a compra e coloca na dispensa, para que aquela mantimento dê até o fim do mês, até o dia 30, com a coisa da data que você comprou. Aí chama-se dispensa. Aí vem a palavra dispensação, que os mordomos é aqueles que são os responsáveis por essa dispensa. A Bíblia nos mostra 7 dispensações, chamada a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação dos patriarcas, a dispensação da lei, que nós chamamos de lei de Moisés, é a dispensação da graça. E tem outra já por vir, chamada dispensação do milênio. Então vamos ver se dá tempo a gente falar bem corrido, uma por uma até o final. Eu creio que não vai demorar muito. É só você ter um pouco de paciência. E todas essas dispensações tiveram um período maior do que o outro, mas cada um teve o seu espaço de tempo. E cada uma dessas dispensações tiveram um mordomo, ou seja, tiveram um responsável. A começando pela inocência. A inocência, o mordomo, ou seja, aquele que eu daria conta, que sustentava, era o próprio Deus. Isso se referimos ao eterno passado, em que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, que ele deu o nome de Adão. Essa são da inocência, que quase nada se sabe dessa dispensação, pelo fato que essa dispensação, ela perdurou até a queda de Adão, ou seja, até Adão pecar. Quando Adão pecou, essa dispensação perdeu a sua validade, porque o homem deixou de ser inocente. Essa dispensação não acaba mais. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que Deus nunca mais vai ter o homem por inocente. Tudo que ele fizer, ele sabe, ele é consciente de bem e do mal, de errado ou certo, ele tem a sua consciência. Ele se tornou conhecedor do bem e do mal. Por esta razão, porque quando eles pecaram,
pecaram Adão e Eva, o primeiro pessoas que Deus fez na terra, eles descobriram que estava nus. Antes eles não tinham essa visão ou essa consciência de saberem que estavam nus. E esse tempo, ou seja, esse período, eles pagaram um preço muito alto depois da queda. Então Deus chamou Adão: Adão, maldita a terra por tua causa. Eva, tu terás filhos com dores. Serpente, tu rastejarás sobre o teu ventre, comerá pó da terra. E assim por diante. Ele carregou esse peso nas suas costas e esse peso passou a todos os homens. Depois chamou Adão, disse: Adão, a terra é maldita por tua causa. Tu vai viver do suor do teu rosto e tu vai te tornar pó, porque tu vieste do pó e ao pó tu te tornarás. Adão, a início, ficou muito assustado. Ainda mais quando Deus sacrificou um cordeiro para que a pele dos cordeiros fizesse roupa para eles, que até aí eles tinham descobrido que estavam despidos. E isso, Adão ficou assustado. Por quê? Adão nunca tinha visto morrer nenhuma formiga, porque até aí a morte não existia. Que a morte passou a existir depois da queda de Adão, depois que o homem pecou. Por isso que não se sabe o tempo que durou a dispensação da inocência. Nós não sabemos quantos anos Adão viveu antes de pecar. Só sabemos que ele morreu com 930 anos depois da sua queda, ou depois do seu pecado. Porque até aí não existia morte na terra. Adão, muito assustado, vendo Deus sacrificar aquele animal que ele nunca tinha visto morrer nem uma formiga. E aquilo ele poderia cobrar pela sua própria consciência. Está vendo, Adão, o que aconteceu? Tu era quem deveria estar morrendo no lugar desse animal, que não fez mal nenhum, não pecou nem nada, e está morrendo no teu lugar. Tu deveria estar morrendo. E Adão, com certeza, ficou até abalado com isso. E depois disso, Adão morreu com 930 anos, sabendo que ia morrer. Ele foi para um corredor que, se fosse no dia de hoje, chamaríamos nós corredor da morte. E isso se torna a vida se torna a morte mais dolorida ainda. A pessoa saber que está andando para a morte. Que não é diferente no dia de hoje. Do momento que nós nascemos, já começamos a morrer. Cada dia que passa, você vai se aproximando mais da morte. E isso não tem como fugir dessa realidade. Então isso terminou a inocência humana. Aí o homem foi viver pela sua consciência, que foi a segunda dispensação. O homem não tinha governo, foi fazendo tudo aquilo que dava para a sua cabeça. A começando já pela morte de Abel por seu próprio irmão. A terra começou a povoar, começou a crescer, começou a aumentar. O povo foram nascendo, foram morrendo, foram prosseguindo, até quando Deus olhou para aquela situação vivida, e pensou no seu coração: eu não vou mais me contender com o homem, vou destruí-los. Vou mandar um dilúvio e acabar com toda a humanidade. Aí entrou uma dispensação chamada governo humano, cujo mordomo foi Noé, o que nós conhecemos pela Bíblia. E essa dispensação foi governado, o homem foi criado agora para ser dominado por outras pessoas. Quando Deus criou Noé, deu autoridade, a mordomia a ele de criar o governo humano. Você vê que hoje
Ninguém vive sem ter um chefe, sem ter uma autoridade que lhe comanda, ou de um lado ou de outro. Tem que ser subordinado a alguma coisa. E quando a maldade do homem cresceu de tal forma que subiu até a Deus, pois ele mesmo disse que a maldade do homem subiu até ele, ele chamou Noé, achou o único justo em cima da face da terra, mandou que ele construísse uma arca, e que esta arca fosse a salva-vida de muitos animais, a qual ele ia colocar um casal de cada um, inclusive a família de Noé, para preservar a semente humana. E isso foi o que aconteceu. Então começa uma nova dispensação, uma nova dispensa que a qual o homem teria que dar conta. E nisso o homem, o dilúvio destruiu toda a humanidade, apenas escapando a semente de Noé, e dali Deus foi novamente povoando a terra através dos filhos de Noé, que foram apenas 3 homens e algumas mulheres irmãs dele, que foi Sem, Cão e Jafé. A população novamente começa a crescer. Cresce, cresce, cresce. E a maldade continuava. Porque enquanto o homem estiver na terra, a maldade lhe acompanha. A gente tem a tendência de achar que é bom. E ninguém é bom. O próprio Jesus disse: ninguém é bom, senão só Deus. E a maldade continuava. Até a torre, que é conhecido como Torre de Babel. A palavra Babel quer dizer confusão. Olha o que passou pela cabeça deles. Olha o que passa na cabeça de um homem sem a direção de Deus. Coisas absurdas. Eles reuniram e disseram: vamos fazer uma torre. Uma torre muito alta, ou seja, um prédio, seria um símbolo de um prédio de hoje. Só que vai ser muito alta. O seu topo pode chegar até o céu. Porque no dia que Deus revoltar-se contra nós novamente e quiser mandar dilúvio sobre a terra, nós temos aonde se esconder ou se proteger. Só pode ser cabeça de louco mesmo, achando que Deus ia se limitar a eles. E eles fizeram. Apesar que esse espírito dessa Torre de Babel, desse comando da Torre de Babel, surgiu no século passado, quando aquele Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, criou aquele projeto de Guerra nas Estrelas. O que era Guerra nas Estrelas? Era eles construir uma cidade em órbita, quando a antiga União Soviética, comandado pela Rússia, quisessem destruir a população com guerras, eles estavam protegidos. Eles tinham onde se esconder. Eles tinham como fugir, porque provavelmente eles tinham medo de um ataque de bombas nucleares. E lá estariam protegidos. Olha que ideia. Olha que ideia. Eu acho que eles esqueceram daquilo que está escrito em Obadias, que o profeta escreveu. Se tu subir ou crescer, colocar tua moradia mais alto que as estrelas, sobe o quanto tu quiser, só que de lá eu te derribarei, diz o Senhor. Isso não vingou e nem vinga, nem vingará. Coisa indo contra os projetos divinos, não tem nem como funcionar. Então, o que aconteceu aí foi uma cópia da Torre de Babel. O que Deus fez com ele? Eles saíram uma vez para trabalhar, na construção da torre. No final do expediente, desceram. Deus confundiu as línguas deles. Eles não entenderam mais ninguém. Um falava A, o outro entendia um B. Um entendia uma coisa, o outro entendia outra. Talvez seja isto a justificativa de hoje
Nós temos no planeta vários idiomas. Um fala inglês, outro português, outro espanhol, outro alemão, e assim por diante. Provavelmente de partir daí. Não é que eu estou afirmando, mas tudo leva a crer que essa confusão de língua, esse horror de idioma que tem hoje, partiu dali. Foi confundido, Deus confundiu eles pela própria desobediência. E com isso, ponto final na dispensação do governo humano. Aí entramos, qual dispensação agora? A dos patriarcas, que todos nós chamamos de dispensação patriarcal, que tem o seu mordomo, ou seja, os seus responsáveis, que foi Abraão, depois seu filho Isaque, depois seu filho Jacó, e assim sucessivamente. Essa mordomia começou na chamada de Deus a Abraão lá de Ur dos Caldeus. Quando Deus disse, Abraão, sai da tua terra, para uma terra que eu te mostrarei. Vem com a tua família. E Abraão obedeceu e foi para uma terra que ele nem sonhava. E tu serás uma bênção. De ti farei uma grande nação. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi essas 3 bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Uma nacional, outra universal e outra individual. A individual, quando Deus diz, tu serás uma bênção, o que se sabe que Abraão foi um dos homens mais ricos do mundo, da terra. A nacional, quando ele diz, de ti farei uma grande nação, está se referindo à nação de Israel, essa nação que tem até hoje, que perdura até hoje. E uma bênção que Deus prometeu a ele, universal. Quando ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que Paulo, lá em Gálatas, ele diz, tendo Deus justificado Abraão pela fé, anunciou-lhe primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E todos serão benditos com o crente Abraão. Só que essa dispensação com esse mordomo, ela teve um final. Ela afinou, ela teve por altos e baixos, dominado pelos patriarcas, seus sucessores, mas ela teve um final com o povo escravizado no Egito. Estava o povo ali escravizado, passando por momentos difíceis. Faraó, que era o rei do Egito, usava varas de ferro, isso no sentido de dominar fortemente aquele povo, mas o povo crescia. Aquele povo chegou a ser ameaçado, a ser extinto, quando o rei Faraó autorizou as parteiras que matassem todas as crianças que fossem nascendo daquela data em diante, a fim de acabar. E Deus levanta Moisés desse povo, um líder, aí a ver se como a mão de Deus funcionou. Aí dá-se início outra dispensação, que nós chamamos a dispensação das leis, as leis de Moisés, ou a lei de Deus, em que Deus chamou Moisés, levou ao monte, passou o que deveria fazer ou deixar de fazer, eram regidos por aquela lei, para que aquela lei servisse de exemplo, que ele vivesse por aquilo, e que Deus desse um freio em cada um daquele povo existente. Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. E Moisés foi batalhar com aquele povo. E levou aquele povo para o Egito, passando por grandes problemas no deserto. Mas Deus sempre estava com ele.
Só que esse povo tinha um problema. Eles iam e voltavam. Iam e voltavam. Eles saíram lá do Egito, com destino à terra de Canaã, demorou o quê? Só 40 anos, foi pouco. 40 anos de caminhada, a qual eles deveriam ter feito com um prazo bem menos, bem mais reduzido. Mas devido à sua desobediência, eles iam e voltavam, e voltavam, e voltavam. E quando ele chegou em Cádiz Barneia, Moisés morre e entrega a regência a outro mordomo, a Josué. Isso veio, Josué, foi aquela história toda, que quiser ler a Bíblia. Sabe muito bem os leitores da Bíblia. Foi até os juízes, depois veio os reinados, até a lei chegar a Jesus Cristo, que é a graça. Por isso que o apóstolo Mateus, São Mateus, ele escreveu que a graça, a lei e os profetas perduraram até João. Vindo depois disso a graça através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí entra a graça. A graça, o que é uma graça? É favor imerecido. É uma coisa que você dá para alguém e você nem quer saber se ele merece, se ele tem, se ele não tem, se ele precisa, se ele não precisa. Você simplesmente quer dar, quer doar. E agora? Foi o que aconteceu com nós. Jesus, olhando para nós, não viu nada que lhe agradasse. Nada. Nós éramos maus e somos maus até hoje. E o que fez Jesus? Querendo nos salvar, criar sua igreja, morrer em meu lugar, morrer no lugar desse, daquele. Sua graça. De graça. Não precisa você pagar nada, porque ele pagou. Ah, mas é de graça, podemos fazer outro. Não, é de graça para nós. Mas ela teve um preço. Ela teve um custo. E um custo alto. Que foi a morte do próprio Jesus. Aquele cordeirinho que eu falei no início da nossa palestra, que morreu lá no paraíso, quando Adão pecou, a pele daquele animal foi feita roupa para Adão e para Eva. Aquilo ali simbolizava já a morte de Cristo. Por isso que o apóstolo João fala lá em Apocalipse de um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, falando de Jesus. Eis que o cordeiro que foi morto reviveu desde a criação do mundo, referente a Jesus. Aquele cordeiro não tinha pecado nenhum, como eu falei no início da mensagem. Jesus tinha algum pecado? Nenhum. Por que ele quis morrer no nosso lugar? Por que ele quis nos salvar? Simplesmente a explicação é essa. Porque ele quis. Por que Deus chamou Abraão lá dos caldeus? Abraão era idólatra, era má, era tudo isso. Por que Deus chamou ele? Ele era mais bonito que os outros? Era melhor do que os outros? Nada. Porque Deus quis. Ele é o dono da sua vontade. Glórias a Senhor Jesus Cristo por isso. E essa dispensação da graça, que o mordomo é Jesus, e se em outras palavras quer dizer, o responsável é Jesus, ela terminou? Ainda não. Ela vai terminar quando? Só quando Jesus vier buscar a sua igreja. Aí termina. Por quê? Porque entra outra dispensação, que a Bíblia chama a dispensação do milênio. O milênio é um projeto de lei que está no coração de Deus, que Jesus vai descer e vai reinar por 1000 anos aqui na Terra. A gente não pode entrar muito nesse assunto porque é escatologia. A escatologia que significa estudo da previsão daquelas coisas que ainda vão acontecer. Então a gente trabalha sempre em cima
de suposição conforme entendemos. Então, uns podem pensar, entender de uma forma, outros entender de outra. Porém, a Bíblia fala do milênio que aqui Israel será restaurado e o Senhor Jesus sentará no trono de Davi e comandará a terra por 1000 anos. Satanás não estará aqui, estará preso, estará reinando aqui na terra paz. Tudo será controlado por Jesus. Se o homem achar que é esse ou aquele que comanda ou comanda os políticos poderosos, mas ele sempre comanda em determinados lugares pequenos. A Rússia é comandada por Vladimir, os Estados Unidos por o presidente, o Brasil por o nosso presidente, e assim por diante. Mas Jesus não vai governar a terra. Vai ser um governo universal. E essa bênção universal que Deus deu a Abraão se refere que nós pertencemos a esse povo. Por quê? Porque nós cremos através do Evangelho, pela fé, na palavra de Jesus, e vamos ser beneficiados por esse governo de Jesus Cristo. Aliás, que nós já estamos sendo beneficiados. Porque se nós somos cristãos, nós cremos. Nós temos fé. Ainda que seja se arrastando. Mas Deus tem misericórdia de nós, que da nossa fé dá para nós sobreviver. E bem. Mas então, meus irmãos, é assim. As dispensações foram essas. A inocência, o mordomo foi Deus. Depois, a consciência humana não teve um mordomo. Foi quando o pecado, a maldade subiu até Deus. Foi quando Deus destruiu a terra com o dilúvio. Depois, a dispensação do governo humano, cujo mordomo foi Noé. Depois, a dispensação da patriarcal, cujo mordomo foi Abraão. Depois, a dispensação da lei, que foi Moisés e Josué, e depois sucessivamente. E a graça, que foi e é Jesus Cristo. Eu creio que está bom, deu para esclarecer mais ou menos, né? Vamos parar por aqui. Muito obrigado a vocês que me ouviram. Eu vou orar por vocês, que pode ser que Deus faça grande obra em você. Se estiver me ouvindo que não for cristão, não for crente, possa até aceitar Jesus, pertencer a esse povo que espera reinar com Cristo aqui na terra. Amém?